Olá, amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Amém? Você tem marcas no corpo? Talvez cicatrizes, talvez questões de um acidente ou de algo que aconteceu contigo. Qual é a marca em que você tem no corpo? Eu tenho uma marca aqui na minha perna, em que eu lembro cada detalhe em relação a esta marca. É uma cicatriz grande na perna direita, em que foram 14 pontos em que eu recebi ali quando eu fui subir numa cadeira para subir no muro para pegar limões para o meu pai. E o muro quebrou e eu raspei a perna na cadeira em que abriu a perna. Até hoje, quando eu olho para essa marca, eu sinto a dor, eu vejo a cena em relação ao que aconteceu comigo, eu vejo em relação a tudo aquilo em que os outros falaram e os outros olharam com relação àquele acidente em que aconteceu comigo. Qual é a marca em que você tem alguma cicatriz? Alguma circunstância em que você olha assim e você diz: poxa, eu lembro de cada detalhe deste dia. Eu lembro de cada detalhe deste momento, desta hora. Bem, assim como uma cicatriz, nós também devemos ser marcados por Cristo Jesus em nossa vida. E quais são as marcas em que Cristo Jesus deixou na tua vida ou na vida daqueles em que estão à sua volta, através do teu amor e do amor em que Deus demonstrou para você e para com tua família? Como pode Cristo Jesus deixar marcas em nossa vida? Pode ter certeza, Cristo Jesus sempre deixa marcas em nossa vida. Cada um de nós somos marcados por Cristo Jesus com algo em que Ele fez ou aconteceu em que nos lembra de seu amor. Gálatas capítulo 6, versículo 17, Paulo diz o seguinte: sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Ninguém pode falar melhor do que Paulo das marcas de Cristo em seu corpo. Ele foi açoitado, apedrejado, quase morto, e assim ele levou sobre si as marcas de Cristo. Quais são as marcas de Cristo Jesus em que nós levamos em nossa vida? Será que estas marcas são visíveis e presentes na vida de cada um de nós? Será que estas marcas podem ser reconhecidas por aqueles em que nos rodeiam? Será que estas marcas podem ser vistas por aqueles em que convivem com a gente? Marcas de Cristo precisam ser vistas e precisam ser reconhecidas em nós. Paulo teve estas marcas e na vida dele foram reconhecidas estas marcas, até o ponto dele poder dizer que ninguém mais me perturbe, pois eu sou marcado por Cristo Jesus. Podemos observar em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 a 10, que diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus seja revelada em nosso corpo. É gratificante podermos ver de que pessoas relatam a respeito da nossa vida, dizendo: este sim é um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Cristo Jesus. Uma pessoa que tem algo a oferecer à nossa vida, em que nos dá o privilégio de podermos olhar para a vida dele como algo precioso, em que precisa ser observado e que precisa ser levado em consideração por cada um de nós. Paulo teve isso sobre a vida dele, Pode ser pressionado de todos os lados, mas não desanimados. Não posso me desanimar porque tenho alguém ao meu lado que é Cristo Jesus, em que me dá esse ânimo. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Perplexos com a circunstância em relação ao mundo, em relação à crueldade em que muitos têm sobre a face da terra, mas assim, não desesperados, porque sabemos que temos um Deus e um Senhor e um Salvador que é Cristo Jesus. Somos perseguidos, mas não abandonados. Você pode ser perseguido por qualquer um sobre a face da terra, mas saiba que você não é abandonado por Deus e nem por Cristo Jesus. Esta certeza nós precisamos ter. Paulo teve esta certeza, Abatidos, sim, muitas vezes ficamos abatidos, mas não destruídos, porque Cristo Jesus está lá por nós
está nos garantido para que nós não venhamos a ser destruídos. Marcas deixadas em nossa vida e que nos fazem lembrar de quem nós somos e para onde nós vamos. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5 diz: Pois quando chegamos a Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de todas as formas, conflitos externos, temores internos. Podem vir conflitos externos, mas o nosso temor pertence a Deus, e nós vamos temer a Deus. E por isso que nós ficamos naquela luta interna, às vezes não sabendo para onde ir nem o que fazer, mas Cristo Jesus está lá por cada um de nós, marcados por Cristo para que venhamos a realmente ser aquilo em que Deus quer com que sejamos. Nada melhor do que nós podermos dizer o que Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4 a 10, um texto um pouco comprido, mas um texto em que nos fala a respeito de como devemos agir e o que devemos ser como pessoas em Cristo Jesus. Ali diz o seguinte: ao contrário, como servo de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimento, privações e tristeza, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tido por enganadores sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de ser bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos ao nosso lado, nada tendo, mas possuindo tudo. Esses são aqueles em que estão debaixo da marca de Cristo Jesus. Estes são aqueles em que têm a marca de Cristo Jesus em sua vida, em seu coração, em sua família. São marcados por Cristo Jesus e por isso que nada os deixa desamparados. Pelo contrário, estão sempre fortes, firmes, confiando em Cristo Jesus de que cada dia vai ser um dia cada vez melhor. Mesmo sendo perseguidos, torturados ou machucados nesta vida, ainda assim estamos debaixo da graça e da misericórdia de Cristo Jesus para sermos marcados por Ele e continuar uma vida firme e forte, na certeza de que um dia, dias melhores virão e de que a glória eterna está reservada a cada um de nós. Podem vir as coisas deste mundo, mas nós temos a marca de Cristo Jesus. E através desta marca, através do poder de Cristo Jesus, podemos alcançar a salvação. Qual é a marca em que você tem em sua vida e em seu corpo, em que demonstra realmente o amor de Cristo Jesus? Nada melhor do que confiarmos em Cristo Jesus e andarmos de acordo com a sua vontade, sendo marcados por seu amor, por sua graça e por sua misericórdia. Que Deus continue te abençoando e que você possa ter estas marcas de Cristo em sua vida.